neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, Com fidelidade. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. A família de Deus. Como tomamos alimentos nutritivos sem conhecer seus valores nutritivos, assim também é o ouvir a palavra de Deus. A maior bênção que podemos receber aqui na terra é termos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Agora, ouvintes, é bom pensarmos que para muitos melhor fora não ter conhecido. Isto são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus. Nós temos meditado sobre o livre-arbítrio e vemos aqui em Deuteronômio, capítulo 11, verso 26, Deus colocando diante do povo a bênção e a maldição, a condição, tanto para uma coisa como para outra. Bênção é graça divina. Graça, por sua vez, é favor imerecido. Então não fica tudo por conta do homem, mas é necessário que peça a misericórdia, alcance a misericórdia e fique debaixo da misericórdia. Agora, a maldição é desgraça, calamidade, infortúnio. Quando você taxa uma pessoa de desgraçada, você está sendo amaldiçoada, infortúnia. Nós temos na natureza uma coisa muito importante que segura de fato o crente na fé da eleição, da predestinação, mas também não o leva a se descansar nisto a ponto de abusar da graça. O profeta desta era, na mensagem O Poder de Deus para Transformar, fala sobre aquelas trepadeiras e o pé de milho. Ele diz que aquelas trepadeiras
são uma verdadeira maldição na lavoura. E elas, numa linguagem popular, enrola no pé de milho de tal forma que chega até deformá-lo. Porém, ele continua sendo um pé de milho. Mas sob maldição, oprimido, sofrendo aquela agressão terrível daquela trepadeira. O próprio Senhor Jesus Cristo foi oprimido. E todos os tipos dele no Velho Testamento foram oprimidos. Foram amaldiçoados por determinadas pessoas que repudiavam o erro. Davi foi amaldiçoado por Simei. E Simei estava repudiando o erro de Davi. Ele não estava repudiando uma coisa que Davi não tinha praticado. De fato, Davi não pôde construir o templo justamente por causa daquilo. Agora, se ele fosse um predestinado, ele não trataria de tocar a sua vida naquilo. Que Deus trataria com Davi, como tratou mais tarde, para cumprir nele o tipo que ele trazia no Velho Testamento. Ele tinha muito desejo de construir o templo. Chegou até a preparar o material, mas não podia ser ele por causa do sangue que ele havia derramado. Mas o senhor Simei amaldiçoou a Davi. Porém, não pôde mudar a natureza de Davi. Como a trepadeira amaldiçoou o pé de milho e não pode mudar sua natureza, assim também ele não pôde mudar a natureza de Davi. Ninguém pode mudar a natureza um do outro. Mesmo que se torne como uma trepadeira ali, apertando, oprimindo, mas não há meio. Agora, eu diria para a trepadeira, seja uma bênção e não uma opressão. Seja uma libertação e não uma opressão. Mas o que adianta você dizer isto para a trepadeira? Ela está cumprindo a sua natureza, é oprimir. Se ela não encontrar um pé de milho para subir, enrolar ali, ela não tem vida. Ela tem que encontrar algo para se enrolar. Para cumprir a sua natureza, Simei tinha que encontrar erro em Davi, para assim então dar vazão à sua natureza, de amaldiçoar um homem por causa de seu erro. Agora, Jesus disse que eles não sabem de que espírito são, mesmo João e Tiago, quando queriam que descesse fogo do céu para queimar uma cidade que não quis receber a Jesus. Ouvintes, nós sabemos que nem sempre tudo de Deus é uma bênção no meio de um povo, na casa, numa família. Israel tornou-se uma maldição para o Egito, trazendo pragas, porque ele tinha que sair do Egito. O Egito trouxe aflição, opressão, tornou-se uma maldição para Israel, porque Israel não podia ficar acomodado ali. Se ele estivesse prosperando ali como estava no tempo de José, veja, tipo de Cristo fez a igreja prosperar na terra. Mas isso não ficaria assim toda a vida. Teria que haver uma pressão, teria que haver uma opressão. O ninho não ficaria mais amaciado por peles. Isso tinha que sair. E o Egito se tornou em uma opressão e em uma maldição para Israel. Agora veja como nós alimentamos, comemos, tomamos alimentos,
sem conhecermos seus valores nutritivos, proteínas, calorias, vitaminas, sem estudarmos aquilo, sem entendermos aquilo, assim também é o ouvir a palavra de Deus. Assim também é a bênção. E assim também é a maldição. Muitas pessoas pensam estar se alimentando bem, nutrindo seus corpos, mas elas estão usando apenas um sentido, a visão, o paladar, usando sentidos. Elas não têm conhecimento de que aquilo que está fazendo é mal para os seus organismos. Elas querem agradar o paladar. Assim também é a doutrina que tem se tornado numa maldição para o povo. E o povo está pensando que é bênção, mas vai ver, é uma maldição. A arca tornou-se uma maldição para os filisteus. Temos repetido isto. No entanto, a arca era a presença do Senhor, era a bênção para o seu povo. Você sabe que Satanás não se sente bem num corpo que está sob o controle do Espírito Santo, de forma alguma. Satanás não pode sentir bem num corpo que está controlado pelo Espírito Santo. Mas como você pode entender que o corpo vai se dar bem? Ele se adapta, ele se sujeita aos tóxicos, ao tóxico do café até. Ele se sujeita ao tóxico, à nicotina, ao alcatrão. Ele se adapta e começa a clamar por aquilo, a depender daquilo. Mas tem uma coisa, tem que haver uma aceitação, por livre arbítrio. A bênção, quando virdes aqui, quer dizer, quando obedecerdes, atenderdes os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos manda. Então aí você encontra o livre arbítrio, a capacidade de escolha. Bem, na verdade, ninguém deixa de fumar porque quer deixar, mas começa porque quer começar. Ninguém bebe porque quer beber. Quase todo bêbado chora para deixar de beber, mas ele começou porque quis. Você entra numa estrada se você quiser. Agora, muitas vezes você entra de uma maneira errada, ignorantemente. Por isso tem a oportunidade de se arrepender. E Deus não tem em conta o tempo da ignorância. E é pelas estradas da vida que muitos estão cansados em dor. Eles estão buscando luz onde há escuridão, alegria onde há dor, buscando bênção onde está a maldição, a palavra de Deus torcida, pervertida. Dividiram Deus em 3 partes, falsificaram o batismo apostólico, e o povo vai buscar a bênção onde há maldição. Não há uma maldição maior do que a palavra de Deus pervertida, desrespeitada na sua casa. Agora, querendo luz onde há escuridão, querendo alegria onde há dor, querendo bênção onde há maldição. Agora você pode ser uma bênção. Alcançando a bênção de Deus, você se torna uma bênção. O poeta canta, o poeta pede, faz-me uma bênção do teu amor, para Jesus em mim brilhar. Agora, a bênção de Deus é você, também a maldição de Deus é você. O profeta desta era foi uma maldição para sua própria mulher. Com uma certa feita, ela, desesperada, bateu a porta nele, na sua cara. E aquilo lhe custou um quisto enorme no útero. Ele orou por ela. Aquele quisto desapareceu na hora que o médico ia operá-la.
Isto é verdade. Ela não morreu por causa do marido, mas aquilo se tornou uma maldição para ela. Ferir os ungidos de Deus, tocar num homem ungido de Deus, e até mesmo falar verdades para ele, como Simeon falou, é uma maldição. E esse homem se torna um homem maldição para o povo. Essa mulher se torna uma maldição, porque ela não sendo respeitada como uma cristã, aqueles que estão desrespeitando estão sendo amaldiçoados por si mesmos. Agora tem aquele que é uma maldição na sua maneira de apresentar. Uma mulher nas mãos do inimigo é uma trepadeira, é uma maldição, é uma opressão. Assim também é a igreja. A falsa mulher é uma trepadeira, a falsa igreja é uma trepadeira. Mas nada pode mudar a natureza do milho, nada pode mudar a natureza da ovelha. Não seja uma maldição, mas sim uma bênção. A servinha de Naamã, o general leproso, você encontra isso na Bíblia. Ele levou vitoriosamente uma servinha para sua casa, mas uma servinha que conhecia o profeta de Deus. E ele era herói de guerra, porém leproso. Então ela disse: na minha terra tem um profeta, e se meu senhor for lá, ele será curado. Então ela foi uma bênção para o general. Ela foi uma bênção para aquela casa. Você tem que lembrar que nem sempre Deus é uma bênção. Depende como recebê-lo, depende como conhecê-lo, depende como reconhecê-lo. Ora, houve gente que o reconheceu como de Deus, como um profeta, mas não como Deus. Há gente que reconhece Jesus como segunda pessoa. Isto é uma maldição. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Isto é a bênção. Tu és Emanuel. Tu és o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é uma bênção. Mas dizer que Jesus é a segunda pessoa é uma maldição. Os sacerdotes que crucificaram a Cristo falaram melhor dele. Muitos falaram melhor dele. Disseram que ele era apenas um profeta. Podia ser um dos profetas. O próprio Herodes pensou que era João que havia ressuscitado. Não pensou que era um falso, que era um demônio. Mas veja a diferença desta era. Como ela está em escuridão buscando luz. Como ela está em dor buscando alegria. Como ela está em maldição buscando bênção. Ora, sim, agora você pode crer e pode cantar. Faz-me a bênção do teu amor. Pelas estradas da vida estão muitos cansados e em dor, querendo luz onde há escuridão e alegria onde há dor. Faz-me uma bênção do teu amor para Jesus em mim brilhar. Faz-me uma bênção, ó meu Salvador. Possa minha vida alguém alcançar. A doce história de Cristo contar, do seu amor e perdão, com minha vida confiança espalhar, fiel a minha missão. Faz-me uma bênção do teu amor para Jesus em mim brilhar. Faz-me uma bênção. Você crendo que
a mensagem que você ouve, que você recebeu, é verdadeira, é um alimento puro, original, nutritivo, não precisa você levá-la num laboratório para conhecer suas formas tecnicamente, cientificamente. Apenas tomá-la. Dizem que 2 técnicos estavam discutindo a forma de um grande fortificante e se emagrecendo cada dia que passava. E outro estava ficando cada dia mais forte, um terceiro. Foram descobrir, enquanto 2 estavam discutindo as fórmulas, o outro estava tomando o alimento. Não estava estudando, estava comendo, tomando. Isto é que tem desgraçado muitos corpos, muitos grupos, porque eles ficam estudando a mensagem, passando pelos seus laboratórios mentais e intelectuais. Mas coma, ela é pura, ela é um alimento puro. Isso te dá a vida, te dá as calorias necessárias, as proteínas, as vitaminas. É simplesmente comer, é crer que é a mensagem da hora, é o alimento do dia. Então, obedeça, esta é a grande bênção do momento. E ela traz cura divina, ela traz libertação, ela traz refrigério, ela traz gozo, e assim você será também uma bênção e não uma maldição. Deus te abençoe com esta graça divina, favor que não merecemos. O Senhor te dê a cura ao doente, te batize com o Espírito Santo, te dê graça para confiar no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.